A chegada dos B-2 americanos ao Irã nos primeiros momentos da Operação Fúria Épica foi quase uma sentença de morte para o regime do país. Bunkers, bases e locais de lançamento de mísseis foram destruídos instantaneamente. Agora, os Estados Unidos foram mais longe. Mais um ataque massivo de B-2 atingiu o Irã, levando o bombardeiro furtivo americano a destruir alguns dos maiores alvos restantes do país. Esta destruição é em uma escala que o Irã não esperava, e mais ainda virá. Os bombardeiros B-2 Spirit dos Estados Unidos continuaram o ataque ao Irã, realizando missões ainda mais no interior do país e atingindo dezenas de locais de mísseis balísticos em áreas subterrâneas e montanhosas. Esses locais são bombardeados com bombas penetradoras de 900 quilos, destruindo a proteção e abrindo espaço para ataques que anulam a capacidade do Irã de lançar mísseis balísticos. Isso destrói a capacidade do Irã de revidar contra os Estados Unidos. A estratégia de saturação, que analisaremos depois no vídeo, foi eliminada antes de começar. Isso tudo se deve aos B-2 e ao ataque às chamadas cidades de mísseis do Irã. Essas cidades são vastas e estão no centro de toda a estratégia do Irã. O El País noticiou sobre elas em 2 de março, observando que o Irã possui um grande arsenal de mísseis balísticos, com um estoque de 3.000 armas em 2022, que causam grande impacto, mesmo que ainda existam dúvidas sobre sua precisão. Para os Estados Unidos, eliminar esses mísseis balísticos é essencial para sua estratégia contra o Irã, exigindo ataques às cidades de mísseis. Enterradas profundamente no subsolo, às vezes a até 500 metros ou mais de 1.640 pés de profundidade. Essas cidades são redes enormes, onde o Irã guarda seus mísseis balísticos e os lançadores necessários para dispará-los contra seus inimigos. O Irã já provou que essas cidades de mísseis funcionam ao atacar bases dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, após a Operação Fúria Épica dos americanos. No entanto, a intensidade desses ataques diminuiu drasticamente, já que os Estados Unidos e seus bombardeiros B-2 adotaram a estratégia de destruir as aberturas construídas nas cidades de mísseis que permitem ao Irã rapidamente posicionar lançadores, disparar e depois se esconder. Essa estratégia não tem funcionado para o Irã. Estados Unidos e Israel respondem a cada lançamento em minutos, como verá a seguir. Os Estados Unidos enfrentam nas cidades de mísseis a maior ameaça do Irã e uma das maiores vulnerabilidades do país. Isso de acordo com o Wall Street Journal, que afirma que a onda de bombardeios pesados que os Estados Unidos estão lançando nessas cidades de mísseis escondidas está basicamente sepultando os mísseis e lançadores guardados ali, tornando-os praticamente inúteis. O Irã tentou levar isso em consideração antes dos ataques começarem, acrescenta o veículo, dispersando alguns de seus lançadores e mísseis pelo país. Mas isso anula completamente o objetivo das cidades de mísseis em primeiro lugar. Curiosamente, o mesmo vale para os B-2, que destroem essas cidades por bombardeio. Com a última rodada de ataques, os Estados Unidos tornam as cidades de mísseis irrelevantes. As últimas missões dos B-2 americanos destruíram toda a estratégia do Irã antes mesmo de ser implementada. Max Afterburner explica em sua cobertura dos novos ataques dos B-2, afirmando: "Isso é puro domínio aéreo dos B-2, missões de longo alcance, penetração furtiva e ataques de precisão que já reduziram em cerca de 90% as barragens de mísseis do Irã." Esse número não surgiu do nada. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, afirmou em 6 de março que os lançamentos de mísseis balísticos do Irã caíram 90% desde o início da guerra, devido aos bombardeiros B-2 com bombas de 900 quilos. Esses bombardeiros destruíram a estratégia de saturação de mísseis do Irã, central em sua doutrina militar. O Irã tem um motivo para manter cerca de 3.000 mísseis balísticos. O plano do Irã, não importando o adversário, sempre foi lançar sucessivas ondas de mísseis e drones para devastar o inimigo. O que está acontecendo em vez disso é que a força avassaladora desse tipo de estratégia de mísseis e bombas foi voltada contra o Irã. E são os B-2 dos Estados Unidos que estão no centro de tudo, porque eles impediram o Irã de conseguir revidar. As táticas do Irã são de saturação, diz Afterburner, buscando sobrecarregar ao máximo os mísseis interceptadores. Interceptadores são lançados por navios de guerra e bases dos Estados Unidos no Oriente Médio para evitar que mísseis do Irã atinjam o solo e causem danos. Eles são valiosos de qualquer maneira que você olhe, mas o uso dos bombardeiros B-2 pelos Estados Unidos fez com que o Irã não conseguisse saturar como pretendia. Assim, menos interceptadores caros são usados, pois o Irã adotou uma abordagem mais limitada, que explicaremos adiante se você continuar conosco.
Segundo o Centro de Pesquisa e Educação ALMA, antes do ataque dos Estados Unidos, o objetivo estratégico do Irã era montar um arsenal de 8.000 mísseis balísticos. Isso geraria uma capacidade de saturação de alvos, que poderia sobrecarregar os sistemas de defesa de Israel, afirma o veículo, além de poder ser usada contra qualquer outro inimigo que ousasse cruzar o caminho do Irã. Com seus B-2, os Estados Unidos lançaram bombas penetradoras que destruíram toda a estrutura do cais. E foi assim que os bombardeiros fizeram isso. Nas 72 horas que antecederam o dia 6 de março, a Força de Bombardeiros dos Estados Unidos lançou ataques contra 200 alvos no interior do Irã, incluindo vários próximos à capital, Teherã. Essa força incluía bombardeiros além dos B-2. Mesmo assim, os B-2 lançaram bombas de 900 quilos contra os lançadores de mísseis balísticos mais enterrados e protegidos do Irã. Ou seja, os Estados Unidos fizeram mais do que lançar ataques à distância com munições de longo alcance. As capacidades furtivas dos B-2 permitiram que eles se aproximassem dos alvos dos Estados Unidos, sendo essenciais para a forte degradação das capacidades de mísseis do Irã atualmente. Essa degradação foi possibilitada pela Blue 109. O penetrador de 900 quilos que já mencionamos várias vezes foi a principal arma escolhida pelos bombardeiros B-2 durante essa segunda rodada de ataques. E há um bom motivo para isso, já que a Blue 109 oferece exatamente o que os Estados Unidos precisavam para alcançar seus objetivos no Irã, ao mesmo tempo em que permite que os Estados Unidos mantenham uma ameaça ainda maior em reserva, que pode ser utilizada quando chegar a hora. Degal explica o básico da bomba, observando que ela é fabricada pela Lockheed Martin e que se trata de uma bomba de alto explosivo. Degal explica que a ogiva de fragmentação tem invólucro de liga de aço, feito para perfurar alvos reforçados, como os bunkers usados pelo Irã para proteger lançadores de mísseis. Não sabemos quantas dessas bombas os Estados Unidos possuem, mas Degal afirma que 600 foram vendidas aos Emirados Árabes Unidos. Se esse for o caso, temos que presumir que os Estados Unidos acumularam muitas mais dessas bombas para si mesmos, dando aos seus B-2 a capacidade de lançar dezenas delas por ataque a um alvo. Especificamente, os B-2 provavelmente teriam usado a variante Blue 109B da ogiva, que é basicamente uma Mark 84 mais fina com capacidades de penetração. Os B-2 americanos também podem ter tido a opção de lançar essas bombas poderosas à distância, já que a ogiva foi usada no passado com bombas guiadas GBU-31 e também com bombas guiadas a laser GBU-24 e GBU-27, entre outras. Então, os Estados Unidos equiparam seus B-2 com uma de suas armas mais versáteis em termos de capacidades de mira para essa última rodada de ataques. Max Afterburner explica mais, afirmando que as Blue 109 carregadas em GBU-31 podem atravessar terra, rocha e concreto reforçado, normalmente cerca de 1,5 m a 2 metros de concreto, ou talvez até muito mais fundo se for apenas solo, antes que o espoleta de retardo seja acionado. Quando o espoleta de retardo é ativado, cerca de 225 kg de explosivos destroem alvos atingidos pelos B-2 dos Estados Unidos, criando uma onda de choque que arrasa tudo no caminho. Túneis inteiros desabam, bunkers subterrâneos desaparecem para sempre, levando junto os mísseis e lançadores que os Estados Unidos querem tirar de combate. Mas espere, você deve pensar. Antes você disse que algumas cidades de mísseis do Irã ficam a centenas de metros debaixo da terra. Como uma bomba que penetra só parte dessa profundidade impediria o Irã de usar essas cidades? É uma ótima pergunta, e vamos respondê-la em instantes. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder um vídeo. O segredo do sucesso do Blue 109 está em 2 fatores: os alvos específicos que os B-2 dos Estados Unidos atingem com ela e a forma como usam as bombas. Os Estados Unidos não querem que sua bomba penetre tanto no subsolo, a ponto de destruir uma cidade de mísseis. O mais importante para essas cidades subterrâneas, grandes redes de túneis, são as entradas e saídas. Um míssil não pode ser lançado de tão fundo no subsolo. O lançador deve ser levado para fora, mesmo que seja preciso construir uma porta na montanha para liberar a carga. É isso que os Estados Unidos têm atacado com seus bombardeiros B-2. Destroem entradas e saídas das cidades de mísseis, não as cidades em si. Cada abertura destruída reduz as opções das forças de mísseis do Irã e torna a estratégia de lançamento mais arriscada, já que cada lançamento revela outra abertura para possíveis ataques dos Estados Unidos. Sob os próximos passos, deixaremos o Afterburner explicar. Mas ao lançar 100 armas em um local, você certamente pode usar as BLU-109 para atingir até os alvos mais difíceis, diz ele. O que isso significa é que os B-2 dos Estados Unidos podem ir ainda mais longe.
A Força Aérea dos Estados Unidos diz que um B-2 pode carregar 18 mil quilos de carga útil. No caso do BLU-109, isso equivale a 20 bombas, todas podendo ser lançadas em um único alvo, talvez em várias passagens. Cada leva segue a anterior, penetrando mais fundo e permitindo que os Estados Unidos atinjam alvos enterrados inacessíveis com uma única bomba. E isso sem contar as outras bombas que as aeronaves americanas podem lançar após os penetradores agirem. Os B-2 abrem um buraco. Outros bombardeiros podem continuar destruindo tudo nesse buraco. Francamente, o Irã deveria agradecer que os Estados Unidos e seus B-2 só estão lançando o Blue-109 agora. Poderia ser pior, pois os Estados Unidos possuem bombas quebra-bunker ainda mais potentes. Podemos resumir essas bombas quebra-bunker em 3 palavras: penetrador de munição massiva. Também conhecida como MOP, essa bomba quebra-bunker é 15 vezes maior que a Blue-109 e pode ser carregada no B-2. A Fundação para a Defesa da Democracia diz que o MOP pode penetrar até 60 metros de profundidade e que detona uma ogiva de 2.300 quilos quando atinge seu alvo, ou seja, tem 10 vezes mais poder de fogo que a Blue-109. Assim como a Blue-109, vários MOPs podem ser lançados no mesmo alvo para maior penetração. Afterburner destaca que o Irã já conhece bem essas bombas, após os Estados Unidos usá-las contra instalações nucleares iranianas no verão de 2025. Por mais estranho que pareça, os Estados Unidos estão atualmente fazendo advertências com seus B-2. Esses são tiros de advertência que destroem a estratégia de mísseis do Irã. Mas os Estados Unidos podem atacar mais forte e tem a carta na manga chamada MOP, pronta para usar. Vamos continuar. Já discutimos as ações dos B-2 na última rodada de ataques, mas só mencionamos brevemente seus resultados. O que os Estados Unidos fizeram aqui, e isso acontece sempre que uma aeronave furtiva como o B-2 ou o F-35 é empregada, é moldar o campo de batalha para o que querem fazer em seguida. Em outras palavras, os Estados Unidos usam bombardeiros furtivos como o B-2 para entrar, independentemente da situação da defesa aérea, e eliminar alvos que outros bombardeiros e caças talvez não consigam atingir. Cada um desses ataques reduz as capacidades de combate do Irã, o que permite que aeronaves não furtivas avancem mais profundamente no território iraniano para realizar ataques subsequentes. Essa é uma abordagem em camadas para criar supremacia aérea e permite que os Estados Unidos ditem como o Irã opera e o que ele pode fazer para se defender deles. O que o Irã faz agora com mísseis deixa isso ainda mais claro. É falso dizer que os mísseis do Irã foram totalmente neutralizados, segundo o Afterburner. Agora, o Irã intensifica ataques estratégicos para lançar menos mísseis, porém de forma mais precisa. Essa abordagem ganhou destaque em 8 de março, quando o Times of India noticiou que o Irã atacou com mísseis uma base naval dos Estados Unidos no Bahrein. O Wall Street Journal relata que o Irã tentou atacar radares que apoiam as defesas antimísseis dos Estados Unidos, e o Afterburner afirma que o Irã ampliou os alvos para incluir refinarias de petróleo e similares. O Irã ainda representa uma ameaça, mas graças aos B-2 não é tão perigoso quanto gostaria. Lembre-se de que este é um país que construiu toda a sua doutrina militar em torno de uma estratégia de saturação de mísseis, que supostamente permitiria sobrecarregar seus inimigos. Se os B-2 dos Estados Unidos, junto com todo o seu outro poder de fogo aéreo, não tivessem destruído tão completamente os locais de lançamento de mísseis do Irã durante a primeira semana da guerra, veríamos o Irã realizando muito mais ataques, usando uma quantidade muito maior de mísseis do que estamos vendo agora. Naturalmente, isso causaria mais acertos, principalmente em Israel, alvo natural dos mísseis do Irã. Em vez disso, o Irã precisa agir de forma estratégica. Ele tem que se limitar a ataques isolados, não apenas porque os bombardeiros B-2 devastaram seus locais de lançamento de mísseis, mas também porque os que restaram se tornam alvos assim que são usados. Afterburner afirma que o Irã adotou a estratégia de disparo rápido. Coloca o lançador em campo aberto, dispara um míssil e tenta desesperadamente escondê-lo antes da retaliação. Dizemos desesperadamente porque os Estados Unidos podem revidar rapidamente assim que detectam o lançamento do míssil em seu radar. Trump afirmou que Estados Unidos ou Israel podem atacar um lançador iraniano até 4 minutos após seu uso. Isso dá pouco tempo ao Irã para proteger o lançador, e cada lançador de mísseis pode custar tanto o equipamento quanto a brecha usada para o lançamento. Aos poucos, as capacidades de mísseis do Irã são neutralizadas. Agrava esse problema o fato de que os ataques dos Estados Unidos também estão sendo redirecionados para cortar as capacidades de fabricação de mísseis do Irã agora, já que os B-2 tornaram seguro atacar mais profundamente dentro do Irã.
Quaisquer planos que o Irã tinha para construir mais mísseis foram forçadamente colocados em espera, e isso significa que cada lançamento que ele faz consome um estoque de mísseis cada vez menor. O Instituto Judaico para a Segurança Nacional da América afirmou em 5 de março que o Irã perdeu 75% de seus lançadores de mísseis, junto com até 52% de seus mísseis balísticos de curto alcance e 73% de seus mísseis balísticos de médio alcance. E isso foi antes da notícia sobre o mais recente envio de bombardeiros B-2 pelos Estados Unidos em 6 de março. O que vemos aqui é a destruição sistemática de toda uma filosofia de guerra. Cada ataque dos B-2 dos Estados Unidos isola ainda mais os mísseis do Irã e aumenta a segurança para outras aeronaves americanas atacarem. O Irã tornou seus ataques mais estratégicos por necessidade, e cada um traz grande risco de retaliação dos Estados Unidos. E falando em retaliação, Afterburner diz que tudo isso significa que os Estados Unidos estão sufocando a máquina de retaliação iraniana. O Irã ainda lança mísseis, mas lançaria mais se seus lançadores e bases não tivessem sido destruídos pelos B-2 e bombas de precisão. E isso tende a piorar. Além de mirar nos meios de produção de mísseis do Irã, Estados Unidos e Israel ampliam o alcance de suas operações. Com grande parte da capacidade militar neutralizada, as instalações de petróleo do Irã agora estão na mira. Em 8 de março, a Al Jazeera noticiou que ataques causaram grandes incêndios em 4 depósitos e um centro de transferência de petróleo em Teherã e Al-Bos. Parece que depois de incapacitar as capacidades de lançamento de mísseis do Irã com seus B-2 durante a segunda fase dos ataques, os Estados Unidos estão avançando para a terceira fase, que vai eliminar o combustível literal que o Irã precisa para manter sua máquina de guerra decadente funcionando. Mais uma vez, é uma destruição sistemática. O Irã não pode responder porque os B-2 tiraram essa capacidade. Sempre à espreita, além do horizonte, há a chance de mais B-2 chegarem para ataques cirúrgicos aos alvos mais valiosos restantes no Irã. Quando a guerra do Irã entrou na segunda semana, saiu a notícia de que o Reino Unido finalmente deu permissão aos Estados Unidos para usar suas bases, especificamente a Força Aérea Real Fairford e Diego Garcia, esta última localizada no Oceano Índico. Por que isso importa? Bem, bombardeiros B-1B já chegaram à Força Aérea Real Fairford, e é muito provável que vejamos B-2 e B-52 fazendo o mesmo. Com Diego Garcia disponível, todos esses bombardeiros contam com uma base perto do Irã para reabastecimento e rearme. Até agora, o Irã foi atingido por B-2 que precisam completar viagens de ida e volta de mais de 30 horas. Em breve, esse tempo será reduzido significativamente, e isso significa que mais ataques de B-2 serão realizados em um ritmo muito mais rápido contra o Irã. As defesas aéreas enfraquecidas do Irã não conseguirão impedir os próximos ataques dos bombardeiros B-2, e a Força Aérea do país também não poderá ajudar. Já bem inferior à Força Aérea dos Estados Unidos, a Força Aérea do Irã foi enfraquecida, e suas poucas aeronaves podem enfrentar o míssil americano que revolucionou o combate aéreo. Descubra qual é esse míssil em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ver mais cobertura da Operação Fúria Épica. E como sempre, muito obrigado por assistir.